Santo, proveniente de Deus. Aleluia, eu glorifico a Deus por esta palavra, porque quando eu pude estudar acerca desta palavra, eu pude aprender, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele estava trabalhando na igreja de Corinto, ele estava orientando, ele estava educando, ele estava ajudando o espiritual. E agora eu vejo o apóstolo Paulo nos dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Para quem não sabe, um templo significa um edifício consagrado de adoração a Deus, edifício consagrado de culto a Deus, de adoração a um Deus ou uma divindade. Aleluia. Então nós somos um templo, nós somos um edifício consagrado, aleluia, para adoração, aleluia, da divindade que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jeová. Aleluia. Observando esta palavra, eu pude aprender que o apóstolo Paulo estava refutando aqui aos antinomianos. Era um grupo de pessoas que eram professores da época, que observaram Paulo orientando a igreja, e até mesmo dizendo, quando eles ouviram Paulo declarar que os homens, os seres humanos não vão ser julgados pelas obras externas ou pelas obras que fazem. Agora esses professores antinomianos, eles queriam trazer para a igreja do Senhor, aleluia, ali em Corinto, que a igreja poderia até mesmo praticar um certo tipo de crime ou andar de forma desordenada e ainda ser fiel a Deus e ainda entrar no céu. Mas aí o apóstolo Paulo, ele veio trazer em mente, aleluia, e trazer para a igreja de Corinto que a igreja deveria santificar corpo, alma e espírito. E é por isso que ele disse que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o edifício consagrado a Deus. Nós somos o edifício, aleluia, para adoração e culto a Deus. E agora nós não devemos, como diz o apóstolo Paulo, andar de forma desordenada, apresentando nossos membros para as meretrizes ou até mesmo para o pecado. E eu, observando esta palavra, eu pude entender o Espírito Santo falando ao meu coração, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele conhecia acerca do templo de Deus, o que era ser um templo, o que era o templo do rei Salomão, o que era o tabernáculo do Senhor, a reverência que havia de se ver diante dos templos, diante até mesmo do tabernáculo. Aí eu pude entender, o apóstolo Paulo e sua mente começaram agora a lembrar do tabernáculo do Senhor, dos utensílios, do material da construção, e eles observaram, aleluia, que aquele tabernáculo, aleluia, é onde Deus se apresentava. E agora Deus, lá no templo de Salomão, o rei Salomão construiu um templo para poder Deus se apresentar no meio do povo. E o que eu pude entender, que Deus, ele tem levantado templos aqui na terra, mas templos humanos, e é por isso que eu digo que nós somos o edifício consagrado a Deus para adoração, e nós temos que nos apresentar em um culto de ceia, como um culto, aleluia, de adoração a Deus. Nós somos um templo, nós somos um edifício consagrado a Deus. Então nós somos consagrados a Deus, e nesta noite, quem for consagrado a Deus, levante a mão para o céu e adora o nome santo do Senhor Jesus, porque você é templo de Deus, você é templo de Deus na terra. E observando a palavra de Deus, aleluia, eu pude observar os materiais que foram construídos no templo. E um dos materiais que foram trazidos no templo do rei Salomão foram as madeiras. E o apóstolo Paulo, conhecendo até mesmo acerca das divindades, ele pôde entender, aleluia, que madeira na Bíblia Sagrada, teologicamente falando, ela representa a humanidade. E agora aquelas madeiras eram revestidas de ouro. Aleluia, o ouro na Bíblia representa a divindade. O que o apóstolo Paulo quis entender, que Deus, ele queria construir um templo, aleluia, mas de forma simbólica. Ele queria apresentar que ele queria habitar nos seres humanos, porque nós, como madeira, somos seres humanos e nós somos revestidos de Deus, representados pelo ouro da divindade. E agora o apóstolo Paulo, quando ele leu a palavra de Deus e ele observou trazendo aquela madeira do Líbano e viu que era revestido de ouro, ele pôde entender que Deus estava trazendo a sombra das coisas futuras. Ele pôde entender que Deus estava falando: eu quero habitar na vida do homem, eu quero mudar a vida do homem, eu quero transformar a vida do homem, eu quero fazer do homem uma grande pessoa na terra que possa me representar. Porque, aleluia, Deus olhou do céu para a terra e até mesmo não viu um justo sequer, mas ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para poder nos dar vitória. E eu pude entender que nós somos templo e morada do Espírito Santo, porque nós somos, aleluia, revestidos de Deus. Nós somos revestidos de Deus, e é por isso que nós não podemos fazer como a igreja de Coríntio, ouvir aqueles hereges, ouvir aquelas pessoas que dizem: não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Que não tem nada a ver o que, irmão? Se você não representar bem Deus, se você não purificar, não santificar o seu templo, aleluia,
que é feito por Deus, o seu tempo que foi criado por Deus, você vai ser lançado no inferno. Então nós temos que nos santificar, nós temos que lembrar o quão tinha aquela santificação no templo, nos tabernáculos. Todos chegavam diante do templo, diante do tabernáculo, e tinha que se prostrar, tinha que passar pelo altar do sacrifício, tinha que passar pela pia do lavatório, que falava de santificação, sacrifício, morte na cruz do Calvário, e também morte neste mundo para reinar com Cristo. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade.